E aí, gurizada, tudo bom? Aqui é o Ricardo, aula D, e a gente vai seguir na Idade Média. Agora a gente vai entender o feudalismo. Porque na outra aula eu falei sobre a Alta Idade Média, os povos germânicos ainda ali, a coisa muito crua, a igreja cristã crescendo e avançando, cristianizando esses povos, né, convertendo todos eles. E agora a gente vai tentar entender o que está acontecendo, o que permeou essa civilização nova na Idade Média, essa cristandade ocidental, europeia. Bom, tempo medieval, a gente vai aqui, as bases do feudalismo. O que a gente precisou para ter o tal do feudalismo? Uma herança cultural greco-romana, a civilização desses povos bárbaros germânicos, e nós já falamos algumas coisas, e a religião cristã. Então, a gente junta essas três questões, mistura e faz um cimento, cola, gruda, a gente vai ter o feudalismo. Tá? Então vamos lá, divisão social, isso é importantíssimo. A sociedade feudal não vai admitir mudanças, não adianta, tu nasce pobre, tu vai ser pobre, tu nasceu nobre, rico, continuará sendo um nobre rico. E não muda, é imutável a sociedade feudal. A gente vai ter essa sociedade dividida em três estamentos, esse é o nome, feio, estranho, esquisito. Uma sociedade estamental. Hoje em dia a gente chamaria, no mundo capitalista, a gente chamaria de classe social. Não, lá na Idade Média a sociedade estamental. A gente vai ter os oratores, os belatores e os laboratores. Quem são esses caras? Eles são o clero, os que oravam, a nobreza, os que lutavam, e o campesinato, né? Os agricultores, os campesinos, eles são os trabalhadores, os que laboravam. Então, mas e quem trabalhava na indústria e no comércio e não sei o que, elas não têm zás. Esses caras praticamente não existiam na Idade Média. Lembra que a gente falou que diminuiu o comércio, circulação de moedas, essas coisas todas? O povo grosso do povo da população europeia ocidental, esses caras estão no campo, esses caras estão com enxada na mão, trabalhando em lavoura. Né? Então, é os que trabalhavam. Que a gente tem uma iluminura do século XIII que é espetacular no sentido de mostrar o que significava essa sociedade dividida em três estamentos. Né? Tá aqui os que oravam, representado aqui por um monge, né? A gente pode ver a tonsura, né? O cabelinho bem cortadinho, bacana, legal, era a moda na época. Um cavaleiro medieval representando os nobres, né? Os que lutavam, tá aqui com o seu escudo. Os dois dialogando e quase a parte ali, escanteado, bem no cantinho, quase, né, saindo. Esses caras aqui são os camponeses, olhem a pá na mão. Estão olhando, esse cara está olhando a conversa, o diálogo, esses caras são a parte, né? Então, os camponeses, os nobres e o clero, a igreja. Vamos falar um pouquinho do clero. O clero a gente vai dividir em alto clero e baixo clero. O alto clero são os cargos importantes, os bispos, os arcebispos, os cardeais, o papa. Essa gente vai ser o alto clero. São sempre nobres, são funções, essas todas que eu disse, são sempre os nobres. Bom, eu tenho um filho, e esse filho vai ser o cara que vai herdar as minhas terras, e o segundo filho, o que eu faço com esse aqui? Não vou deixar ele vagabundo aqui, vai, né, ficar aí perdido na vida. Não, esse cara vai virar um bispo. Vou botar ele na igreja. O baixo clero. O baixo clero é pessoas de origem humilde. Esses caras são seus párocos de uma região, de uma cidade. Esses caras, né, vão ser pessoas sem instrução, gente humilde, sempre. Só que a gente vai dividir esse clero novamente numa outra coisa importante, que é o clero regular. Né, a gente tem que pensar em regras, né, as regras dos monastérios. Esses caras são os monges, o clero regular. Seguem as regras, vão lá copiar livros, né, a grande função deles na Idade Média, além de rezar, né, pedir que esse mundo não se perca. A gente vai pensar no clero secular depois. O clero secular são os que administravam os sacramentos e que orientavam os leigos. Né? Então, normalmente a gente pensa nos padres, mas os padres a gente não esquece, ó, os padres do baixo clero, aquele cara que está lá na paróquia, rezando missa, e a gente vai ter o alto clero, né? Também podia ser clero secular, um bispo, podia ser muito bem do alto clero, né? Então isso é a igreja. A nobreza. A gente vai ter os descendentes dessa aristocracia romana, ou também os descendentes desses grandes guerreiros bárbaros germânicos,
esses caras normalmente são os que vão se tornar os nobres, né? Precisava, claro, de uma distinção militar. A gente vai estudar o ideal de cavalaria, que tem a ver aqui com honra, coragem, lealdade e, claro, fé, a igreja sempre dominando. Então, isso aqui também é importante para o nobre, né? Então, precisava dessa questão de descenderem desses caras aqui, dos romanos e dos bárbaros germânicos, mas também precisavam de tudo isso aqui. Bom, os camponeses, isso aqui é a parte mais legal sempre. Os servos ligados ao feudo, os servos da gleba, e homens livres. Claro, existia uma meia dúzia de homens livres nas vilas, né, os vilões. Existia, aliás, o ferreiro, existia um artesão para produzir alguma outra coisa ali nas vilas, mas eram poucos. A maioria eram servos, o campesinato, né? Então, esses caras pagavam muitos tributos. Aliás, tem outros que não estão aqui, mas esses são os mais importantes. Os tributos pagos por eles eram a talha, que era parte da produção nas suas terras, serviço, né? Produzir tudo aqui nesse meu bocadinho de terra, a modo de me alimentar, plantar, mas vou ter que dar um pedaço para o senhor, para o nobre, para o senhor feudal. A corvéia. Agora, a corvéia, eu vou me mudar. Vou sair da minha terra, eu vou lá para aquele lado, vou trabalhar aqui nessas terras aqui, sou um senhor, só que eu vou trabalhar aqui para quê? Porque eu sou um servo e eu vou trabalhar e tudo que eu produzir aqui é desse nobre. Daí, hoje agora já é quinta-feira eu volto para minha terra e vou produzir, sempre tendo que trabalhar para pagar ali a minha talha. Porque aquilo ali foi a corvéia. A gente tem as banalidades, ou seja, eu produzi trigo. Esse trigo eu vou moer, eu vou querer produzir pão, vou, né, jogar isso no forno ali. Então eu vou pagar a parte do que eu produzi nesse moinho, nesse celeiro, eu vou ter que dar para o senhor feudal. Ele é o meu suzerano, eu sou um vassalo, né? E o dízimo, claro, sempre paga a igreja. Então esses caras lá suavam a camiseta, trabalhavam de verdade. O senhorio medieval, esse território, essa propriedade medieval, como é que ela é composta? Como é que a gente divide? Naquela imagem da outra aula, na cidade de Carcassonne, na França, ficou muito legal, ficou bem clara ali a visão do que era a vila, do castelo, em torno daquela cidadela, dos muros, eram os campos, né? Então a gente vai entender o seguinte, que o senhorio medieval era mais ou menos daquele jeito, sendo que todos viviam lá, o senhor, a família, os servos e os vilões, claro que cada um na sua casa, um no castelo, outro na casinha lá no campo, né? Mas ali, próximo, sempre, ao castelo. E nós temos o seguinte, além do suzerano, ele lutar, ele também governava o feudo com poderes de julgar crimes. Esse cara era o juiz de tudo que acontecia nas terras dele. E a gente vai ter uma divisão importante, que a propriedade, ela se dividia da seguinte forma. A gente vai ter a reserva senhorial, como eu disse, onde eles pagavam lá os seus tributos trabalhando para o senhor feudal. Vai ter o manso servil, aonde eu produzia o meu sustento, além de pagar esse meu tributo também. E eu tinha as terras comunais, que podia ser uma floresta, podia ser uma outra região, uma espécie de terreno baldio, algo assim, porque ali eu vou coletar mel, eu vou fazer a extração de uma árvore para construir uma nova casa. Então era assim que se dividia o senhorio medieval. As mulheres, olha só que legal, para não quererem voltar no tempo. Olha, se vocês acham ruim hoje, e a sociedade é machista, todo mundo sabe disso, né? Hoje, imagina isso lá na Idade Média, as mulheres eram apenas geradoras de filhos. O que tu vai fazer sendo mulher? Eu estou viva, vou estudar, quero viajar para a Europa, eu sonho em conhecer Carcassonne, na França. Não. Tu é mulher. Vai gerar um filho, eu quero um filho. Vou fazer sexo porque eu vou ter muito prazer e é bom. Não. Só vai fazer sexo para gerar um filho. Tu precisa gerar um filho. Daí só para nascer o bebê, só isso. Né? Elas eram consideradas inferiores, claro, né? Mas como Eva, a culpa delas, o pecado original, sendo culpa de Eva, a primeira mulher, era culpa de todas as mulheres, que levava isso adiante. Então, para se condenar uma mulher por bruxaria, não se custava muito, não. Elas não podiam caçar, não podiam lutar, mas no campo, vamos suar a camiseta, vamos trabalhar igual homem, igual ou talvez mais, porque além disso elas tinham que cuidar do seu filho, né? O homem
também vai lá no campo, mas quem estava ali coladinho com o filho era a mulher. Então vai lá, enxada na mão e filho do lado. Né? As crianças, elas eram vistas como um pequeno adulto. Né? Não existia infância, não existia uma escola, como hoje, que a gente aprende que escola, lugar de criança, tem que brincar. Não, não, esquece. Criança é um pequeno adulto e trabalhava desde pequeno. Assim que essa criança do lado da mulher conseguia aguentar uma enxada na mão, ele já estava junto. Tá? E no caso dos homens, nobres, claro, eles eram treinados para a guerra. Essa é basicamente a única diferença das crianças. Eram os nobres e os não nobres, porque guerra era coisa dos nobres, dos belatores, os que lutavam. Tá? Então, gurizada, feudalismo por enquanto é só isso, e segue, curte, compartilha e até a próxima.